Em muitas situações ouvimos falar de energia. Um celular para funcionar precisa de energia. A propaganda do achocolatado fala que fornece energia para a gente. A companhia de luz que fornece energia para a nossa casa. Mas afinal de contas, o que é energia? Olá, meu caro estudante, você que está no primeiro ano do ensino médio, você que está revisando os conceitos de mecânica básica, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme e hoje, como vocês devem ter percebido, nós vamos falar a respeito de energia. Nós vamos falar de energia do ponto de vista da física. Então vamos lá. Eu deixei a pergunta para vocês do que é energia e levantei até algumas possibilidades. Provavelmente você imaginou umas outras situações em que o termo energia esteja envolvido. Mas de maneira geral, aqui na física nos interessa o conceito de energia, que é a grandeza que mede a capacidade de realizar trabalho. O conceito de energia, embora seja muito importante, muito aplicado em diversos conceitos, ele não é exatamente trivial de você explicar. A gente entende melhor o que ele quer dizer do que consegue dizer com palavras. Então, falar que energia é a grandeza que mede a capacidade de realizar trabalho diz alguma coisa, mas exatamente não diz muito. Então, eu vou tentar trazer aqui exemplos, eu vou tentar trazer situações em que a gente consegue entender a relação entre trabalho e energia, e assim nós vamos conseguir entender o conceito de energia no final das contas, tá? Hoje nós vamos falar especificamente de uma das formas de energia, tá? Então nós vamos ver isso aos poucos aqui. Então a gente tem três situações aqui nas quais existe realização de trabalho. Na primeira ilustração, a gente tem essa pessoa aqui, ó, fazendo uma força para poder erguer esse móvel, muito provavelmente porque ela vai deslocar, porque ela vai tirar esse móvel desse lugar e vai levar para outro. Então a gente tem essa pessoa fazendo uma força, e a força que essa pessoa está fazendo realiza um trabalho, uma vez que promove um deslocamento. Essa pessoa que está segurando esse peso e movendo esse peso, mesma coisa. Ela exerce uma força, e essa força que a pessoa exerce é capaz de realizar um deslocamento sobre esse objeto. Portanto, é uma força que realiza trabalho. E no caso do guindaste também, através das correntes que estão segurando esse objeto, existem forças aqui sendo aplicadas, né, nessas correntes, e o conjunto dessas forças aqui, ó, o somatório dessas forças, promove o deslocamento desse objeto, erguendo ou fazendo com que ele desça. De toda forma, em todos esses casos, a gente tem a realização de trabalho. Se a gente tem a realização de trabalho, então o que a gente pode afirmar aqui com certeza absoluta é que existe uma energia envolvida em cada um desses processos aqui. Então, no primeiro momento, basta a gente entender isso. Energia, então, é uma grandeza que está diretamente conectada com trabalho. Trabalho e energia são praticamente unidas. Você não consegue desvincular um conceito do outro. Vale a gente ressaltar, vale a gente destacar aqui que trabalho é uma grandeza escalar, assim como a energia. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma grandeza que, para ser bem definida, você precisa de fornecer a quantidade, o valor dela, e a unidade de medida. No sistema internacional, a unidade padrão para a energia é a mesma unidade padrão para o trabalho, que é o Joule, representado por um J maiúsculo. Aqui o parênteses, tá? Eu já vi pronúncias distintas. Eu falo Joule porque foi assim que eu aprendi a falar, mas caso alguém tenha informação da pronúncia mais correta desse nome, fique à vontade, me informe, não há problema nenhum. Tá? É a unidade padrão de energia no sistema internacional, representado por um J maiúsculo. Vale mencionar também que outra unidade de energia que é muito comum é a caloria, simbolizado dessa forma. A caloria ela é muito utilizada para você medir energia num contexto de trocas de calor entre corpos. Então você está falando de energia térmica, você está falando em caloria. É muito utilizado nesse contexto. Aqui para nós na mecânica, nós não vamos trabalhar com a caloria, tá? Vamos privilegiar o uso do sistema internacional, então vamos privilegiar o uso da unidade Joule. Muito bem, vamos falar então de energia cinética, que é a primeira forma de energia que nós vamos começar trabalhando aqui. Tá? Pela definição, eu falei para vocês que energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, como que a gente pode enxergar isso? Como que a gente pode imaginar isso? Nós vamos pensar nessa situação, uma colisão entre veículos, um acidente de trânsito.
Vamos imaginar que o veículo amarelo estivesse parado, estacionado, e o veículo laranja estivesse em movimento. Então o veículo laranja, que estava em movimento, se chocou, colidiu com a traseira do veículo amarelo. E o resultado dessa colisão foi exatamente isso que a gente está vendo aqui. A traseira do carro amarelo e a frente do carro laranja amassaram, sofreram uma deformação. Veja que quando há essa deformação, tanto na traseira do veículo amarelo quanto na frente do veículo laranja, isso aqui indica a realização de um trabalho. Por que indica a realização de um trabalho? Esse resultado dessa colisão foi resultado da aplicação de uma força, a gente pode até tentar representar ela aqui, né? Uma força mais ou menos assim, uma força que atuou na frente na traseira do carro amarelo, por exemplo, e essa força F aqui foi capaz de provocar uma deformação, foi capaz de provocar um deslocamento disso daqui. Então, se a gente tem uma força que ao ser aplicada ela provoca uma deformação ou ela provoca um deslocamento, então a gente diz que essa força realiza trabalho. Então veja que nesse contexto aqui o que a gente tem é um veículo com uma determinada velocidade, no caso o veículo laranja, que se move com uma determinada velocidade e, portanto, ele tem uma capacidade de realizar trabalho. Quando que ele vai realizar trabalho? Nessa situação, quando ele colide com outro veículo e provoca essa deformação. Então, essa energia que ele possui, capaz de realizar o trabalho durante a colisão, é o que a gente chama de energia cinética. E ela recebe esse nome justamente por causa do fato do veículo estar em movimento. Para a gente definir aqui, energia cinética é a energia de movimento que qualquer corpo, qualquer objeto venha possuir. Basta que ele esteja se movimentando em relação a um dado referencial para que ele possua energia cinética. E aí, como que a gente escreve, então, ou como que a gente poderia calcular, definir a energia cinética de um corpo, calcular, né? Eu tenho esse veículo que ele está andando, então eu quero saber a quantidade de energia dele. Como que eu faço esse cálculo? Como que eu calculo isso? Essa energia vai depender da massa do corpo que está se movimentando e vai depender também do quadrado da velocidade. Depois eu volto e chamo a atenção, chamo a atenção desse quadrado que está escrito aqui. Então a expressão que a gente utiliza para representar a energia cinética, a gente costuma escrever energia cinética dessa forma, ou é com o índice C aqui, com C pequenininho, ou então por K maiúsculo também, é o usual, é o produto da massa pela velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Só chamando a atenção de que não é meu interesse nesse momento, não é a intenção aqui nesse momento, mostrar como se chega nessa relação. Mas caso alguém tenha interesse, só entrar em contato, não tem problema nenhum. Eu explico como a gente pode mostrar como que se chega a essa conclusão aqui, tá? Mas muito bem, voltando à ideia aqui, o que é importante a gente destacar dessa relação, dessa definição? A energia cinética, então, vai depender da massa do corpo. Lembre que a massa não é o peso, a massa é a quantidade de matéria, medida em quilogramas, que um corpo possui, tá? E depende também do quadrado da velocidade. Aqui é extremamente importante essa relação. Por que isso aqui é importante? Porque veja que a energia depende, digamos assim, né? O peso que a velocidade, que o valor da velocidade tem no cálculo da energia é muito grande. Porque se você dobrar a velocidade de um corpo, a energia dele não dobra, fica multiplicado por 4. Ah, mas multiplicar por 4 é o mesmo que dobrar. Pois é, mas se você triplicar a velocidade, a energia não vai ser multiplicada por 6. A energia vai ser multiplicada por 9. Se você multiplicar a velocidade por 4, a energia não vai ser multiplicada por 8, vai ser multiplicada por 16. Então veja, a energia cinética é uma grandeza que depende do quadrado da velocidade. Então a velocidade é um parâmetro importante para o cálculo da energia cinética de um corpo. Muito bem, vamos resolver um exemplo aqui então, um exemplo simples, cálculo simples, para determinar a energia cinética. Determine a energia cinética de um carro que tenha 1000 kg e que esteja a 90 km por hora. Então veja que nesse exercício muito simples eu tenho
todas as informações que eu preciso para responder o que ele me perguntou. Eu tenho a massa e eu conheço a velocidade desse veículo. Então, eu vou lá usar minha definição, energia cinética é nada mais do que o produto da massa pela velocidade ao quadrado e tudo isso dividido por 2. Então, eu sei. Então, substituindo aqui os valores, né, vai ficar. Então, substituindo os valores, eu vou ter 1000 que multiplica 1000 quilogramas, né? Vamos colocar com as unidades aqui. 1000 quilogramas que multiplica 90 quilômetros por hora, tudo isso elevado ao quadrado, e todo esse pessoal divididos por 2. Nesse momento, eu imagino que você já esteja ficando preocupado com os rumos que a minha conta está tomando aqui, tá? Você já deve estar se incomodando bastante com o fato de eu ter colocado a massa em quilogramas e a velocidade em quilômetros por hora aqui. Se isso não te incomodou, passa a se incomodar com isso. Porque para eu fazer a conta e encontrar a energia na unidade correta no sistema internacional, eu tenho que ter todas as unidades condizentes, eu tenho que ter todas as unidades escritas no sistema internacional. Isso quer dizer que a massa em quilogramas está ok, beleza, está aqui, mas eu preciso escrever a velocidade também no sistema internacional. E para isso eu preciso passar ela para metros por segundo. Como que eu transformo a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo? Dividindo por 3,6. Então eu vou fazer 90 dividido por 3,6. A resposta, isso aqui vai me dar a resposta em metros por segundo. Então vou fazer aqui rapidinho. Vai ficar 90. Aqui eu vou usar a seguinte estratégia. Multiplica em cima e embaixo por 10 para facilitar o cálculo, né? Então vai ficar 900 divididos por 36. Aí aqui a estratégia mais interessante é você sair simplificando, né? Pelo menos eu acho assim mais interessante. Isso é o mesmo que 9 vezes 100 divididos por 36. E 36 eu posso entender que é 6 vezes 6. Pronto. E aqui vamos simplificar mais uma vez. Eu posso dividir o 100 por 2. 100 dividido por 2. 6 dividido por 2. Eu posso dividir esse 9. Então vamos ver como é que vai ficar aqui. Vai ficar 9 divididos por 6, que multiplica 100 por 2 dá 50. E 6 dividido por 2 dá 3. E aqui eu posso fazer 9 dividido por 3. 9 por 3 dá 3. Então fica assim. 3 vezes 50, tudo isso dividido por 6. Só que 6 eu posso dividir... Só que 6 eu posso dividir por 3 aqui, ó. 3 por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Isso aqui é o mesmo que 50 dividido por 2. Isso aqui vai dar 25 metros por segundo. Tá aqui. Se você não gostou dessa minha estratégia, se você não gostou desse caminho que eu utilizei, não tem problema nenhum. Você pode fazer a sua conta direto. Você pode montar o 90 dividido por 3,6, tudo bonitinho e fazer do seu jeito, tá? Estou só apresentando aqui uma outra maneira de você fazer, uma outra forma de você resolver a conta, tá? Muito bem, então nosso exercício vai ficar energia cinética é igual a 1000 que multiplica 25 ao quadrado divididos por 2. Aqui eu vou simplificar, 1000 por 2 vai dar 500 vezes 25 ao quadrado e pronto. Aí não tem muito mais o que fazer não, só fazer a conta mesmo. Então vai ficar 500 vezes 25 ao quadrado. Então a energia cinética nesse caso vai dar 312.500 joules se eu não estou errando as minhas contas. É bom que eu peço para você conferir as contas aí comigo, beleza? Muito bem, então vamos relembrar aqui rapidamente o que a gente tinha falado. Energia é a grandeza que mede a capacidade de realizar trabalho. Tá? Fisicamente, energia é a grandeza que mede a capacidade de realizar trabalho. E quais são os valores, quais são os parâmetros dos quais dependem o valor da energia cinética? Lembrando que nós estamos tratando aqui de energia cinética, ou seja, aquela quando o corpo está em movimento. Seu valor vai depender do quê? Vai depender da massa e vai depender também aqui é importante,
quadrado da velocidade. Se você ainda não anotou essa informação no seu caderno, faça isso agora, tá? Lembra sempre de você estar com o seu caderno de anotações em mãos e quando a gente se deparar com definições e conceitos como esse, pause o vídeo se necessário e faça suas anotações. Então, só para escrever aqui a expressão matemática, inclusive, foi essa que a gente usou no exercício anterior, energia cinética. É o produto da massa pelo quadrado da velocidade. Tudo isso dividido por 2. Esse carinha aqui. Com isso, então, nós concluímos a primeira parte ao definir energia cinética. Na próxima parte, na próxima aula, nós vamos falar de um importante teorema da mecânica relacionando o trabalho e energia cinética e como que a gente pode utilizar esse teorema para resolver alguns exercícios de forma mais simples. É isso, espero tê-los ajudado. Forte abraço e cuide-se bem.